Olá, irmãos, tudo bem? Por que as oferendas e os sacrifícios de animais e de pessoas não agradavam e não agradam a Deus? Existem alguns tipos, né, de sacrifícios que são feitos, né, ou que eram feitos, né, e que são feitos até hoje. Imolação, oblação, oblata, oferendas ou ofertas, né? Não vou entrar no mérito da questão de o que é cada uma dessas, né, irmãos? Depois, se os irmãos quiserem, os irmãos podem procurar aí na internet, que fica fácil o que é cada uma delas, né? O intuito do vídeo não é falar disso, né? Não é falar de sacrifício, que tipos de sacrifício, mas falar por que Deus não se agrada dos sacrifícios. Ah, o sacrifício, então, é uma matança ritualizada, né? É um dos rituais religiosos mais difundidos, né, na história humana. Esse é o sacrifício. Então, isso existiu em eras passadas, em culturas passadas, existem até hoje. Muitas religiões, muitos países fazem isso até hoje, né? Com animais, né? Com oferendas. E talvez até pessoas hoje em dia, a gente não pode dizer que sim, não pode dizer que não, né? Porque tem tanta coisa por aí que a gente não dá para dizer se sacrifício de pessoas hoje acontece. Pode ser que exista, mas que Deus também não se agrada. Mais antigamente, né? Alguns tribos indígenas faziam sacrifício, né? Os incas, os astecas, culturas, né, antigas de vários países, né, fazem isso, né, esse tipo de sacrifício. Algumas religiões aí, candomblé e religiões espíritas, né, espiritismo, né, em geral, umbanda, candomblé e outras religiões aí, né, que sacrificam animais. Vamos falar um pouco de sacrificar animais, né? Animais é uma coisa assim meio complicada você fazer, sacrificar, né? Porque você vai estar sacrificando um ser ali que, né, não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo, a pessoa vai lá e acaba sacrificando. Tudo bem, é em nome do que eles acreditam, tal, 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 mas será que é. Será que precisa fazer isso, né? Tem o povo judeu no passado faziam isso, né? Acho que no presente deve fazer até isso ainda, né? A gente escuta alguma coisa. Sacrificar novilho, sacrificar não sei o que lá. A questão é, tudo bem, a questão religiosa, né? Não podemos dizer cultural, né? Porque cultural é uma coisa assim tão ruim de se falar, né? De raízes, de sangue, né? Uma coisa assim tão baixa de se falar, né? Tão ruim. Cultural. Eu preciso sacrificar um ser e derramar o sangue, espargir o sangue dele no altar, ou as vísceras dele, oferecer ele para deuses com D minúsculo, né? Deuses falsos, deuses que quem criou foi o homem, né? O homem criou esses deuses, são deuses falsos, né? E pode ser até Deus verdadeiro, mas são deuses, né? Espíritos, né? Baixos, espíritos rebeldes, espíritos que vão contra as leis de Deus, espíritos assim imundos, né? Que querem ser espíritos, né? Que chamam de Deus, querem se dar bem, querem as oferendas em cima daquilo. Ou o homem fazer né, as culturas fazer oferenda de animais em cima de, quer dizer, matar um animalzinho para satisfazer alguma pessoa ou satisfazer um Deus.
Isso é uma ignorância tão grande. Você fazia antigamente, mas hoje em dia, com tanta luz, né, com tanta informação, as pessoas ainda querem ficar na desinformação, as pessoas ainda querem ficar nas trevas, as pessoas ainda querem servir esses deuses com D minúsculo, né? Que não é o Deus maior, nosso Deus, né? Que criou os céus e a terra, que Jesus Cristo veio para nos falar dele, né? Então esses são esses deuses pequenos, né? Que de alguma forma é, se satisfazem, né? Com esse sacrifício. Então é uma coisa meio complicada você falar e pode ter por certeza que deuses com D minúsculo são deuses malignos, são deuses, né, de energias baixas, vibrações baixas, e que quem está fazendo esse tipo de sacrifício, ele é baixo, ele trabalha numa vibração baixa, né? Tá judiando dos animais fazendo sacrifício e vai pagar por isso, irmãos. Porque esse Deus que você está servindo aí não é Deus de verdade. Não é Deus de verdade, irmãos. É um Deus falso, porque Deus que precisa de sangue, precisa de oferenda, não é Deus de verdade, não. Isso é Deus falso, né? Você acha, você faz em cima de sacrifício de animais. Aí tem aquelas oferendas que são feitas, né, irmão? Sacrifício de animais é tudo, né? Tem aquelas oferendas que são feitas, né? Dentro dessa Umbanda e tal. Mas, tipo assim, pense assim, eles fazem assim, eu vou fazer uma oferenda pro meu, sei lá, pro meu guia, pro não sei o que, vou fazer uma oferenda para ele me ajudar, para ele cuidar da casa, para não sei o que lá. Daí você tá trocando, né? O que você deveria fazer, que é a tua reforma íntima, conhecimento, estudar, fazer uma reforma, conhecer os evangelhos, conhecer as literaturas, daí você fica no que teu avô, teu bisavô, teu tataravô fez, seus entes passados, e continua fazendo a mesma coisa. Não estuda, não corre atrás, não se ilumina, e continua fazendo oferenda aí para Iemanjá, continua fazendo oferenda para Orixá, continua fazendo oferenda aí para quem pairei, continua fazendo oferenda aí para para quem mais? Para tantas entidades aí que precisam dessas oferendas, que também são entidades baixas, né? E o engraçado é que muitas vezes esses centros, essas pessoas, elas sabem que estão fazendo oferenda para entidade baixa, né? Porque aquele espírito preciso fazer porque senão ele vai me bater. Aquele espírito preciso fazer porque é uma entidade baixa. Eu sei que ele é baixa, ele faz o bem que não faz o mal. Mas por que continuar fazendo, irmãos? É só ler. Sai dessa, irmão. Para com isso. Para de fazer oferenda para Deus esconder minúsculo. Ou aí essas entidades com E minúsculo, vamos falar assim. Porque aquilo que vem de Deus, irmãos, as entidades maiores, né? Os guardiões, né? As pombagiras, né? E os outros, irmãos, eles não precisam. Tudo que vem da luz não precisa de sacrifício, irmãos. Sabe, antigamente, eu não sei se tem até hoje, mas aquelas pessoas, aqueles irmãos lá que se trancavam, tinha muito na igreja católica isso, né? Aqueles padres, sei lá, quem ficava se batendo, se chicoteando, porque crime contra as vontades, mas quer dizer, umas coisas assim, ficavam sacrificando o próprio corpo, né? Não precisa disso para você servir a Deus, irmãos. Leia o Evangelho, leia os livros das obras de Kardec, se espiritualize, ore bastante, né? Faça uma limpeza interna, faça uma reforma íntima em você, que vai ser muito melhor do que você sacrificar. Você vai estar se afundando mais nesse sacrifício do que você fazendo oração e buscando a Deus. Você não precisa, irmão, você não precisa disso. Irmã, você não precisa disso. Os espíritos elevados, as entidades elevadas, os espíritos de luz, Deus não precisa disso. Jesus não precisa disso. Ninguém precisa disso. São os espíritos baixos. Pare de servir as trevas. Pare de servir a escuridão. Pare de servir a Satanás. Pare de servir os irmãos escuros. Pare de servir, irmão.
Pare de fazer a vontade deles, pare de ser iludido, pare de se iludir, pare de se iludir, pare de fazer coisas erradas, irmãos. Pare de fazer coisas erradas. Meu Deus do céu, tanta informação que tem hoje em dia aí. Tanta informação. Tanta coisa no YouTube, né? Um canal excelente, né? Tanta coisa. Irmão, onde você quiser, no Google, onde você quiser, você tem informação, você tem livros. Por que vocês ficam fazendo isso, irmãos? Pare com isso. Para com isso, em nome de Jesus, para com isso. Por Deus Todo-Poderoso que estás no céu. Para com isso, irmão. Né? Deus não precisa de sacrifício, Deus não precisa de morte, irmão. Deus não precisa disso, irmãos. Deus não precisa disso. Os irmãos espirituais não precisam disso. Os orixás não precisam disso. Eles não precisam disso, irmãos. Eles não precisam disso. Se você está fazendo isso porque eles estão pedindo, irmão, porque ele é das trevas, irmão, não é da luz. O que você está servindo às trevas? Você quer ir para onde? Quer ser transmigrado? Quer ir para o inferno? Quer ir para o umbral? Quer servir eles? Além de servir eles aqui, ser taxado como cavalo deles aqui, ainda vai ser lá, depois vai ser taxado como cavalo, vai ser judiado por eles lá, irmãos. Para com isso, irmão. Cresça, cresça. Se espiritualize, irmão. Não se espiritualize nas trevas, se espiritualize na luz, não é? Porque tem lá em Mateus 12, 7 lá. Mateus 12, 7. Mas, Jesus falando, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. O Senhor quer misericórdia, irmãos. O Senhor Deus, ele quer misericórdia, ele quer paz, não quer guerra, não quer trevas, não quer irmão matando irmão, sacrificando irmão, judiando irmão. Deus não quer isso, irmão. Deus não precisa disso. Nós precisamos evoluir. Misericórdia quero. Deus falando, né? Misericórdia quero. E não sacrifício. Deus nunca quis sacrifício. Essas pessoas que fazem sacrifício até hoje, né, para esses deuses aí, né? E muita gente ainda vai lá e fica falando lá desses povos aí, né? Acho que lá de Jerusalém, lá aquele povo lá, que são de Deus, enviados por Deus, ficam fazendo sacrifício, ficam fazendo as coisas erradas, fica matando inocente, né? Não vira inocente, não sei quem inocente. Para que sacrificar animal, irmão? Para Deus? Deus não precisa disso. O Deus que vocês servem não é o mesmo Deus que eu conheço, então. Porque o Deus que eu conheço, que eu sirvo, não precisa disso. Mas Deus não quer separação, Deus quer ajuntamento. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo, irmão. Só pare de fazer sacrifício. Vocês não estão certos. Não precisa sacrificar. Se coloque você no lugar do novilho. Se coloque você no lugar de uma ovelha, de um cordeiro. Matar você. Espargir tuas tripas, teus órgãos internos em cima de alguma coisa, queimar? Que coisa mais baixa, que cultura mais antiga, que não precisa disso. Ninguém precisa disso para ser feliz, para servir a Deus, para ir para o céu. Ninguém precisa disso. Parem, irmãos. Parem de fazer isso. Vamos se juntar no amor de Deus. Vamos fazer as coisas para Deus. Quer sacrifício, irmão? Ore a Deus. Quer sacrifício, irmão? Faça a reforma íntima. Quer sacrifício, irmãos? Faça vídeo falando que Deus é bom. Vá falar que Deus é bom nas igrejas, nos templos, aí, nos lugares onde é que vocês têm, cultuam aí. Mas pare de fazer sacrifício. Pare de matar animal. Não precisa disso. Deus não precisa disso de oferenda. Deus não quer isso. Se você está fazendo isso é porque você está servindo as trevas e não a luz. E você sabe que está servindo as trevas. E você não sabe porque está servindo as trevas. Deus não precisa disso. Está aqui na Bíblia, aqui, ó, 12:7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Por que fazer isso com animais? Querem se mostrar, querem dizer o que, irmãos? Querem provar o que? Para quem? Não estão mais na época lá do Egito, quando o povo saiu do Egito. Não estão nessa época mais. Moisés e não sei quem. Não estão mais nessa época. Parem. Vamos parar.
Vamos servir a Deus de verdade, em espírito e verdade, irmãos, como a palavra quer. Parar de fazer, viver no passado, fazer coisas, mas os meus ancestrais faziam, fazer também. Ah, tá, se os irmãos ancestrais faziam coisa errada, você também está fazendo coisa errada, está sacrificando, continua fazendo coisa errada e não cresceu ainda espiritualmente. Tá velho, barbudo já, caindo os pedaços de velho e não aprendeu ainda. Então, irmãos, você volte para Deus, pare, irmão. Você vai para um lugar difícil assim, né? Você volte para Deus, pare, irmãos. Fica lá em Mateus 12:7. Que você vai ser feliz e Deus vai te abençoar. A tua congregação, o teu povo, o teu país, aonde você está. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. A paz de Deus.